Quanto menos se fala sobre o assunto, quanto menos se fala sobre as dores, quanto menos se fala sobre o sofrimento, quanto mais se banaliza a importância da saúde mental, dos aspectos psicológicos, mais tendemos a cometer atos desse tipo. Negar o sofrimento, negar a dor, fazer de conta que a vida está sempre bem, sorrir quando no fundo se está chorando, é extremamente danoso, é extremamente prejudicial, é extremamente autodestrutivo para a vida humana. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo. Esse mês de setembro, a gente está com o mês de prevenção no combate ao suicídio, né? É um tema delicado, é um tema complicado, né? Um tema sensível. E eu gostaria de abordar com vocês para a gente poder pensar algumas questões em torno do suicídio que eu acho que são bem importantes. Eu quero focar aqui, dentre várias questões que eu poderia trazer para a gente conversar sobre o assunto do suicídio, que são essenciais para a gente poder entender o tema e que são fundamentais para esclarecer alguns mitos, alguns preconceitos, alguns julgamentos precipitados que a gente tem em relação ao tema. Primeiro assunto, pessoal, primeiro fator, por que alguém atentaria sobre a própria vida, pessoal? É importante a gente pensar que, ao senso comum, imaginar que alguém poderia tirar a própria vida é uma coisa um tanto apavorante, né? É um tanto assustador, é um tanto incompreensível imaginar que alguém poderia atentar sobre a própria vida. Inicialmente, a sensação e o desejo é de resolver um problema, né? É um problema momentâneo, é um problema que, na percepção daquela pessoa, é um problema que não tem solução e que a única solução possível seria acabar com a própria vida. Então, teriam fatores inconscientes aí, né? Seria um gesto, um movimento, uma forma de expressar alguma coisa que está incomodando. Vamos tentar não pensar como um término, né? Na cabeça de quem está se matando, por mais que ele sabe que vai acabar com a própria vida, há sempre um gesto, um modo de expressão. É como se naquele momento o sujeito quase que ignorasse que aquele movimento que ele está fazendo iria finalizar com a vida dele. Então a gente precisa pensar num meio de expressão, num gesto que tende a resolver um problema que é um problema momentâneo que para o indivíduo não tem outra solução. Então precisamos pensar num gesto. Um meio de expressão, né? Um meio de reivindicar alguma coisa. Não há noção daquele sujeito de que será o fim da vida. É como se houvesse um apagão naquele momento de que a vida acabaria com aquele gesto. Então, esse é o primeiro ponto, um meio de expressão. Todo aquele que tende a acabar com a própria vida, além de fazer o mal a si mesmo, de querer resolver um problema, essa atitude está sempre também relacionada a alguém, inconscientemente ao desejo de ferir alguém com esse gesto, ao desejo de punir alguém perante esse gesto, mesmo que conscientemente ele não tenha essa percepção e essa consciência, mas inconscientemente ao desejo de ferir alguém. Esse gesto se destina a alguém. Esse gesto é um meio de atacar alguém, alguém que lhe fez mal, alguém que inconscientemente ele sente que pode ter lhe feito mal. Outra questão, outra característica que é importante pensar é que há um ego muito frágil naquela pessoa que tende a resolver os seus problemas a partir de um suicídio, por exemplo. Há uma intolerância a frustrações, há uma intolerância a se deparar com os sofrimentos da realidade, há uma intolerância em lidar com aquilo que está fora do seu controle, há uma intolerância a lidar com aquilo que ele não consegue controlar. Né? Então é muito comum ver pessoas com esse ego frágil, com essa incapacidade de lidar com as frustrações da vida e do dia a dia. E isso está muito relacionado às primeiras relações dessa pessoa na família, né? Como foi tolerada as frustrações, como ela aprendeu a lidar com aquilo que ela não conseguia resolver, que não estava ao alcance dela. Então esse é um fator também importante. É importante também a gente sempre pensar numa forma de solucionar um problema. Aquele que deseja acabar com a própria vida, ele não está querendo
exatamente exterminar com a vida dele, mas sim lidar com um problema, estabelecer uma solução para um problema. É como se ele dissesse assim: eu não quero morrer, eu tenho muita vontade de viver. Já que eu não consigo viver, a minha liberdade, o meu grito de liberdade vai ser a partir do extermínio dessa dor. E a única forma de eu exterminar com essa dor é tirando a própria vida. É a única solução encontrada. Precisamos, pessoal, não confundir nunca depressão e suicídio. Forma comum de se pensar que todo possível suicida, que todo suicídio esteja relacionado necessariamente a um processo depressivo. Alguém que está com depressão. Não necessariamente é assim. Alguém que acaba com a própria vida não necessariamente está passando por um período ou por um processo de depressão. Quando, sejamos muito sinceros, né? Quando nós, cada um de nós, em algum momento da nossa vida difícil, por um lapso sequer de segundo, não passou pela cabeça, tudo poderia ser resolvido facilmente. Eu poderia dar um clique aqui e terminar com tudo, finalizar com todos os problemas num piscar de olhos. O ser humano, ele lida com as dificuldades de forma diversa. Ele nem sempre está apto a lidar com certas dificuldades. Então, não necessariamente se precisa ser um depressivo para poder pensar em suicídio. A gente precisa desmistificar essa coisa do suicídio, trazer para o senso comum, né? Fazer pensar. Eu gosto sempre que a gente possa pensar nas coisas que parecem tão fora do alcance comum de todos e trazer para a nossa rotina. É a mesma coisa que eu faço quando eu vou falar sobre drogas, por exemplo, né? É algo do cotidiano, é algo normal, é algo que faz parte da nossa vida. A gente precisa trazer como algo comum. Quando a gente tende a distanciar aquilo da nossa vida, quando a gente torna aquilo algo quase como uma proibição, como um tabu, a tendência de aquilo acontecer é muito forte, porque a gente perde o domínio sobre aquilo. Quando a gente torna esse discurso um discurso mais claro, um discurso mais palpável, um discurso mais normal, mais normatizado no dia a dia, a gente tende a poder lidar melhor com aquilo. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que falar sobre determinadas coisas seria incentivar. Né? Falar sobre sexualidade com as crianças seria incentivar a sexualidade precocemente. Falar sobre drogas seria incentivar o uso de drogas. Falar sobre suicídio seria incentivar o suicídio. Não, pessoal, é o contrário. Quando se fala, quando se dá sentido, a gente cria um domínio sobre aquelas situações. A gente acaba por dominar aquelas situações, não ser mais dominado por aquela situação. Aquilo passa a ser incorporado ao nosso ego, ao nosso modo de ser. Então é preciso distinguir depressão e suicídio. Todo depressivo tem uma forte tendência suicida, mas nem todo suicida necessariamente é um depressivo. É preciso distinguir isso. 2 fatores inconscientes muito importantes para a gente pensar é que numa atitude suicida, numa posição suicida em alguém que está querendo tirar a própria vida, existem 2 fatores. Uma vontade muito grande, sim, de viver inconscientemente. Há um desejo de morrer, parece contraditório, há um desejo de morrer, porém, entre parênteses, um desejo de acabar com a dor e o sofrimento. E se eu estou com o desejo de acabar com a dor e o sofrimento, é porque eu tenho muita sede por viver, por ficar bem, por melhorar. E a única forma possível é isso. Então, há uma vontade inconsciente de viver nesse sujeito e não há saída, ele não vê outra saída. E aí, por isso, a necessidade do auxílio, de alguém que possa, junto com ele, buscar uma saída. E um fator também muito importante é uma cota, um excesso de agressão interna que não pode ser dirigido ao mundo externo. Uma característica muito comum das pessoas que têm essa tendência suicida é não conseguirem estabelecer assertividade nas relações sociais. O que é isso? Não conseguirem agir compativelmente com aquilo que sentem. Não conseguirem colocar limites nas outras pessoas, não conseguirem dizer aquilo que de fato sentem e pensam, não conseguir colocar os nãos necessários, os limites necessários aos outros. Então, eles vão
trazendo para dentro de si uma cota de agressividade muito grande, vão cada vez mais se enchendo, né, de coisas desagradáveis dentro de si, e a tendência a poder tirar a própria vida pode ser num momento de curto-circuito, onde esse sujeito não aguenta mais o tanto de coisas que ele vem guardando e reprimindo. Então, essa dificuldade de poder ser claro, de poder expressar agressividade faz parte da vida, né, pessoal? A gente precisa poder expressar essa agressividade no mundo também, para as outras pessoas ao redor, ser assertivo com aquilo que a gente sente. Quando a gente não consegue isso, tudo isso se volta para dentro. E aí o mal que a gente não quer fazer fora, a gente faz dentro, faz para si mesmo, devolve para o próprio organismo, para o próprio corpo, muitas vezes terminando o corpo. A impulsividade é um traço característico dos aspectos suicidas, das pessoas suicidas, né? A tendência a não conseguir postergar gratificações, resolver tudo no ato, resolver tudo na hora, não conseguir tornar as coisas pensadas, né? Há uma dificuldade de estabelecer uma margem de tempo para que as coisas possam se elaborar, ser digeridas na mente. Então, é um momento, é uma resolução momentânea que acaba tendo uma decisão eterna, né? Por um problema momentâneo. Não há essa possibilidade de poder, muitas vezes, fazer essa negociação interna, de poder postergar gratificações, de poder entender que as coisas vão passar, que hoje é de um jeito, amanhã pode ser de outro. Essa impulsividade que tende a querer resolver tudo a todo momento. Tem uma questão muito importante que a gente costuma não falar quando a gente trata de suicídio e aborda o tema suicídio, que são suicídios mascarados, pessoal. Eu trabalho com uma linha psicológica, que é a psicanálise, que vai trabalhar com o inconsciente humano, e a gente vai perceber que muitos acidentes inconscientemente foram forjados como meio de tirar a própria vida. É muito comum se atribuir alguma questão do cotidiano, né, uma forma de poder terminar com a própria vida a partir de um gesto aparentemente não pensado, um gesto não proposital, que acaba tendo inconscientemente um fim de terminar com a própria vida. Então, a gente tem que perceber isso nas pessoas, pessoal. Essa é uma deixa muito bacana para a gente poder perceber. Pessoas, por exemplo, que andam com o carro a uma velocidade muito excessiva, né? Pessoas que se colocam em situações de risco constantemente, abuso de drogas, de álcool, pessoas que estão sempre se relacionando com pessoas danosas, com pessoas que maltratam, com pessoas agressivas. Esses são gestos que denotam uma tendência suicida, uma tendência de autodestruição. Então são vários, e isso a gente não tem dados para colher, porque é muito subjetivo isso, mas existem muitos acidentes do dia a dia, muitas coisas que aparentemente não têm uma tendência e uma disposição e uma finalidade pensada e real, que são mascaradas, que desejam um fim para a vida do sujeito e que são mascaradas, né? Que é essas características, por exemplo, que eu acabei de citar, né? A gente tem uma questão cultural muito forte, né, que a gente sempre tem que pensar, que é uma questão cultural, de sociedade de consumo, né? O modo que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, essa busca constante por gratificações imediatas, que essa promessa da felicidade a todo momento, o consumo, o dinheiro, a busca desenfreada por coisas, todo o investimento excessivo no trabalho, tudo isso como uma promessa de felicidade é um engano muito grande que promove frustrações. A sociedade é cheia de promessas que não dão conta de cumprir a tal felicidade, que frustram o sujeito, que não conseguem gratificar e que promove uma tristeza e que também pode levar a um fim depressivo, ou melhor, que também pode levar a um fim suicida, né? A pessoa pode chegar a um momento de tanta insatisfação com a vida que ela vem levando, que ela acaba finalizando a vida dela por não aguentar mais, não ser correspondida e fazer tanto e nunca ter de volta aquilo que imaginariamente lhe é prometido sempre. Muitos desistem, pessoal, e aí é um traço que a gente tem que pensar, muitos desistem, o que prova, porque a gente está falando, muitos desistem na hora de morrer. Há dados que mostram que uma parcela muito grande das pessoas que tentam se suicidar e que suicidam, no momento X, né, naquele momento que a vida está indo para o final, elas tentam voltar.
né? Elas tentam se arrepender do ato porque elas percebem que a intenção não era perder a vida, não era tirar a vida. Quando elas percebem que a vida está indo para o fim, muito comum pessoas que tentam se suicidar por enforcamento, por exemplo, no momento que estão finalizando, elas tentam se desvencilhar, né? Fica as marcas de quem tentou se salvar, porque é como se naquele momento houvesse um lapso de consciência e que a pessoa acordasse e se desse conta daquilo que ela está fazendo. O que prova que o suicida não deseja necessariamente finalizar com a vida, ele quer finalizar com a dor, com o sofrimento. Prevenção, pessoal. Para a gente finalizar e para poder pensar, e acho que é o que mais importa aqui é prevenção. Como podemos prever? Primeira coisa, incentivo para que as pessoas expressem aquilo que sentem. Quanto menos se fala sobre o assunto, quanto menos se fala sobre as dores, quanto menos se fala sobre o sofrimento, quanto mais se banaliza a importância da saúde mental, dos aspectos psicológicos, mais tendemos a cometer atos desse tipo. Negar o sofrimento, negar a dor, fazer de conta que a vida está sempre bem, sorrir quando no fundo se está chorando, é extremamente danoso, é extremamente prejudicial, é extremamente autodestrutivo para a vida humana. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos expressar o que a gente sente, precisamos ser sinceros com aquilo que temos no nosso íntimo, no nosso interior. Essa é a melhor forma de prevenção. Grite, corra, dance, pule, extravase. Faça algo, mas não se cale, não mantenha preso dentro de si as dores que você carrega no dia a dia. Não fuja dos problemas jamais. Não ignore as soluções, não deixe a sujeira para debaixo do tapete. Traga à tona, lide com os problemas, venha buscar auxílio psicológico, converse com um amigo, converse com a família, converse e peça ajuda para quem estiver ao teu lado e à tua disposição, mas não guarde, não fuja dos problemas, não ignore, não faça de conta e diga amanhã vai tudo estar melhor, amanhã será outro dia. Não. Lide com os problemas, trabalhe os problemas. É um prato cheio, é uma bomba em germinação dentro de cada um que ignora os problemas emocionais, que ignora as dificuldades do dia a dia, que ignora o sofrimento, a dor, a tristeza. Um mundo que incentiva que não possamos estar tristes é um mundo que corre a favor do suicídio. O mundo que ignora que faz parte da vida humana estar mal e triste é um mundo que joga a favor do suicídio. Certo, pessoal? Obrigado, um abraço, até mais.